mais uma vez com o Vicari, né? Ele fez maior sucesso aqui da última vez que ele veio, né? E convidamos Verdade. ele novamente, ele aceitou, está aqui, esperamos que ele volte muitas e muitas vezes, né? Para quem não conhece o Vicari também é arquiteto, designer, tá? E artista plástico, né? A gente falou disso na última live, né? E ele atuou em vários escritórios de arquitetura, de design. Ele foi coordenador de curso de arquitetura, de design. Ele foi né, da São Judas, Mackenzie, Senac, FAAP, IED, AMB Morumbi, FMU. Olha quantos Bia lugares. Guzão. Oi? Falta Não, algum? eu vi que pareceu o nominho da Bia aqui também. É outra Bia menina Guzão. lá do Senac. Muito querida. Bia. E hoje, né, a gente vai falar sobre um assunto que a gente até tentou começar da última vez, mas já estava acabando, e a gente fala assim, cara, se a gente começar a falar sobre isso, né, o negócio vai muito longe, né? A gente vai falar então sobre a evolução do design sob o ponto de vista da formação profissional e da prática, né? A gente até começou a falar sobre isso. Nossa, o design evoluiu mais, menos, a arquitetura é diferente, o design é a mesma coisa, projeto é projeto ou não é projeto, Sim. a arquitetura é uma coisa, design é... Enfim, né? É aquela bagunça que a gente sempre fala quando a gente fala, né? Quando a gente começa a falar, né? Sobre essas duas coisas que é arquitetura e design, que eu acho que estão muito próximas, né? Se não, tipo, né? Juntas, né? E é isso. Viviane, quer falar alguma coisa antes do Vicari começar a falar? Não, deixa pro final, senão você já deu a entrada aí, vamos continuar, depois eu falo, eu tenho coisa pra falar, mas deixa eu falar lá no fim. Caramba. Só fala boa noite, sejam bem-vindos, vamos começar. Ô, Vicari... Bom, boa noite a todos que estão aí. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar justamente isso, ia apresentar, né? Você fique à vontade, a palavra é sua, e vamos lá. Uhum. Vamos lá. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo e participando desse encontro. Eu fico muito feliz, né, em ter essa oportunidade e, na verdade, assim, eu não vejo como uma oportunidade necessariamente de arrumar algum trabalho ou algo do gênero, né? Mas como uma possibilidade de trocar ideias, né? Com pessoas com as quais eu já convivi eventualmente ou não, né? E com vocês dois, que é um prazer imenso, né? Estar com vocês novamente. Agora, eu quase que eu deixo a Viviane falar tudo, porque assim, eu praticamente, digamos que eu não fiz a lição de casa, né? Eu estive aqui há 2 meses atrás, quase exatamente 2 meses atrás, e naquela oportunidade, eu acho que eu falei até mais de mim do que era para ser falado, na verdade. E provavelmente o que eu falei tinha a ver também, que era o título do encontro e assim por diante. No fim deu tudo certo, né? Foi muito bom. Aí surgiu essa conversa, né, sobre a proposição de um tema relacionado ao design. Inicialmente, você tinha dito, né, de nós compararmos o desempenho ou a evolução do design, com a arquitetura e assim por diante, né? Então, eu gostaria de falar alguma coisa em relação a essa questão, que é o seguinte, olha, eu acho que não há termos de comparação, né? Mas eu posso dizer que o design evoluiu mais que a arquitetura. Em que sentido? No sentido de se tornar mais popular, né? De atingir a sociedade de maneira mais efetiva do que a arquitetura, né? Ou de criar áreas de trabalho mais amplas, né? Do que a arquitetura, enfim. Então, é muito complexo, né? Para a gente poder, não sei que a gente determinasse alguns itens, né? Alguns tópicos para caracterizar as comparações, né? Então, particularmente, eu vejo assim, são coisas distintas, né, hoje. Então, nós podemos dizer que há séculos atrás, o design, que ainda não existia, e começou a surgir efetivamente a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, ele fazia parte já da vivência de alguns expoentes assim, isolados, né, de artistas, de arquitetos, que não necessariamente eram nomeados de arquitetos, e conseguiam fazer todas as coisas simultaneamente.
né, criavam objetos, assim como no início, ao longo do século XX, aconteceu, né? A maioria dos arquitetos tinha lá o pezinho no design, criava sua mobiliária, sua cadeira, e assim por diante. Né? Portanto, eu acho que são coisas bastante diferentes. Né? O que eu vejo assim, em relação ao fato que o design, supostamente, evoluiu, né, mais do que a arquitetura, né, justamente deve ser o fato de que, assim como a arquitetura, o design também faz parte de um contexto sociopolítico, econômico, né, histórico, tá certo? E ao longo desse processo vão surgindo modos de fazer diferentes, né? E esses modos de fazer diferentes é que vão dando oportunidades diferentes, né? E ampliando determinadas áreas e outras áreas nem tanto, né? Então, a questão da evolução do design, né? Às vezes até eu olho essa frase, parece que está invertida, né? Evolução do design, sob o ponto de vista da formação do profissional. Então, a evolução do profissional em função da evolução, né? Não sei, parece que está meio ao contrário, mas não é assim, está certo, está certíssimo. O design de fato evolui. E evoluiu de uma forma que, para alguns teóricos, já era meio previsível. Né? Então, eu tenho aqui do meu ladinho, né, para não esquecer, um cara chamado Nigel Whitney, né? Ele escreveu vários livros, né, sobre design, sobre arquitetura, alguns textos, né? E tem um livro dele que chama-se Design for Society, né? Onde ele descreve os perfis dos vários designers, né? E, curiosamente, ele acertou em cheio, assim, né? Esse texto era um texto que eu usava frequentemente em algumas aulas minhas, né? Para discutir com os alunos a respeito dessas questões. E naquela época, 10, 20 anos atrás, parecia uma coisa boba, né? Sem sentido, né? Só um trololó, uma conversa, tal. Mas ele fala, basicamente, que existiam ou vão existir sempre 5 tipos de designers diferentes, né? Que ele chama de designer formalizado. Ele associa a formação da Bauhaus, ou seja, as escolas de design que nós temos nos dias de hoje, né, particularmente no Brasil, ainda tem esse traço do Bauhaus. É o traço do designer chamado formalizado, que é preocupado mais com a questão, assim, que as coisas, né, funcionem, né, o aspecto funcional mais em evidência, né, e também visual, estético. Depois tem o teorizado, né, que é aquele que se baseia mais em pesquisa, em história, filosofia e coisas relacionadas ao design. Tem o chamado politizado, né, que se envolve mais com as questões sociais e políticas, eventualmente, que foi um tipo de designer que assumiu perfis diferentes ao longo desses últimos 20 anos, né, fundamentalmente, né? E designer chamado consumista, né, que é o designer mais comum, né, que é aquele que gera produtos, embalagens, anúncios, coisas relacionadas à venda, marketing, coisas do gênero, né? Então esse é o mais comum. E o chamado tecnológico, né? E coincidentemente o nosso tecnológico, embora possa ser colocado de uma maneira bastante genérica nesse texto, né? Quando eu tive acesso a ele, acho que foi em 2001, se não me engano, estavam surgindo os cursos de design multimídia no Brasil. Eu fui professor de curso de design multimídia no Brasil em 99, né? Então, aí naquela época a gente falava, mas será, né? Se a gente botava muita fé. O multimídia, né, era um curso tecnológico, 2 anos e meio, né? Então, parecia um curso sem tanta importância, né? Mas essa foi a área que teve o grande boom, né? Com a questão do crescimento tecnológico. Bom, de qualquer forma, ele diz que esses 5 perfis, né, de designers, né, que são colocados aí,
nenhum deles, para ele, é ideal, seria ideal. Ele acha que são fragmentos, né? São modos de fazer as coisas como designer, de pensar as coisas como designer, né? Com necessidades e desejos diferentes, né? E aí ele fala do designer valorizado, né? E o designer, só voltando um pouco, o designer tecnológico a gente associa aos nossos dias hoje, né? Porque o que acontece? O designer tecnológico, hoje, como a tecnologia acaba imperando, né? Então tudo é tecnologia, né? Tudo virou, até a nossa conversa, né? Virou, porque é tecnológico, né? Se não houvesse tecnologia, não viria essa conversa aqui, né? Enfim, então a tecnologia repousou de tudo, né? E o designer ficou meio à frente e por trás disso, né? Aparentemente. Qual era o grande problema do designer, no meu ponto de vista, né? Isso, aproveitando, né, que quando se fala em formação profissional, né, eu posso falar da minha visão lá, né, tão longínqua, né, de 3 anos atrás. O fato de que a grande dificuldade do design, do meu ponto de vista, no mundo acadêmico, sempre foi a viabilização de um projeto. Como eu consigo viabilizar um projeto? E 90% das vezes o designer não consegue fazer as coisas sozinho, né? Quando se trata de um produto, tem um certo grau de complexidade, né? Que vai fazer uma torneira, então além do design, da funcionalidade, tem a questão elétrica, né? Então normalmente o designer não domina tudo, né? Então isso sempre foi um problema aparente. E hoje, nessa tecnologia que eu tenho estou falando, o designer ele tem acesso a determinadas ferramentas, assim, né, que não são necessariamente software, né, são aquelas dinâmicas, né, de criação e tudo mais, que aproxima muito da questão tecnológica. E, evidentemente, se ele opta por um curso de design digital, né, ele vai ter que aprender a questão da viabilização, né, de um software, de um aplicativo, assim por diante. Então, eu acho que hoje o designer está muito mais próximo de conseguir dar conta de tudo, né, do que acontecia no passado, do ponto de vista assim, da escola, né, do curso que ele faz, né. Não sei como é que eu queria falar tudo de uma vez assim, né, para não ficar enfadonho. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, já podem perguntar, não tem problema. Tudo bem? Pode falar, tá tranquilo, pode ir falando. Posso falar? Pode, à vontade. Pois bem. Interrompa. Então, perfeito. Tá, então essa questão nós falamos aí da questão da evolução do design, né? Então, se a gente adotar o pensamento do David Nagel Whitney, né, a gente vai perceber que ele tinha razão, né? Estava certo, as coisas estão se caminhando dessa forma. E o designer chamado valorizado, né, que é o que ele acha ideal, é o cara que meio teoricamente daria conta de tudo isso, né? Ou tem um pouquinho da visão de cada um desses outros designers, né? E principalmente relacionado a questões na época, né, que hoje ainda são importantes, que são a questão da sustentabilidade, né, questão ecológica, a questão de se envolver com sociedade, né, cooperação, assim por diante. Então, ele já falava desses assuntos, desses conteúdos há 20 anos atrás, né? Então, isso é evolução do design de fato, né? Consequentemente, né, a formação profissional ela tem que acompanhar esse ritmo, teve que acompanhar. Então, o que a gente pode observar é que, assim, no primeiro momento, né, quando o homem transforma alguma coisa, né, transforma, sei lá, até aquele vídeo do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu acho muito bacana, ele mostra o homem se apoderando de um osso e transformando aquilo numa ferramenta, né, para abater um animal, comer esse animal, para guerrear com os oponentes, né, em busca de água. E
Mas isso tudo é meio que acidental, é uma coisa que a gente não pode julgar como premeditada, né, como um projeto. Então, o que a gente pode dizer é que o designer, efetivamente, ele surge a partir do momento que ele pensa na solução de determinados problemas, né, e isso gera, eventualmente, um projeto, eventualmente um serviço, eventualmente um elemento visual ou alguma coisa que seja mais tecnológica, voltada para a comunicação a longa distância, internet, coisas do jeito. Né? Muito bem. Então, o que se diz normalmente é que a primeira escola de design, né, independentemente da nomenclatura, né, porque tem aquela história do industrial design, né, que foi uma coisa que permaneceu no Brasil até os anos 90, né, dependendo da nomenclatura, a gente tem que saber o que de fato é e o que não é design. Né? Então, a gente não pode dizer que o trabalho de um artesão seja design. Né? Há quem diga que não é. Né? Hoje a gente tem o design autoral, né? Pode fazer um exemplar de alguma coisa, né? Assim como os irmãos Campana, que fazem objetos que dificilmente podem ser reproduzidos, né? Mas o design está associado visceralmente à questão da evolução tecnológica e fundamentalmente da revolução industrial. Né? Assim como o design gráfico, né, ele está atrelado à invenção do tipo móvel, né, pelo Gutenberg, né, lá no ano 1454, coisa assim. Né? Então a gente pode dizer quando não é design. Né? Então quer dizer que os aborígenes faziam, os instrumentos que eles faziam não era design, bom, não sei, é complicado. Né? Eu nunca considerei, né? Hoje eu estou mudando um pouco de ideia. Né? Então, fundamentalmente, o design passou a ter essa nomenclatura em função do projeto, né? E de algo que vai ser reproduzido em série. Então, o que a gente verifica é que tem um momento, né, século XVIII, século XIX, né, em que a Revolução Industrial fica se torna mais aguda e a necessidade de produzir objetos em série, não mais de maneira artesanal, né, fica mais evidente, uma necessidade de reproduzir para vender, assim por diante, para comercializar. O capitalismo também está muito em evidência, né, no final do século XIX, principalmente. Então, a primeira escola considerada escola de design foi a Bauhaus, né, do Gropius, que foi fundada em 1919, né, teve uma duração relativamente curta, né, porque é alemã e, consequentemente, viveu aquele momento, fundamentalmente, da Segunda Guerra Mundial, né, onde os grandes artistas e professores da escola migraram todos para os Estados Unidos e tal. Né? Então, isso foi em 1919. Aí, quando a gente for pensar em termos de Brasil, né, isso acontece em 1950, 51 no máximo, né? Instituto de Arte Contemporânea, né, IAC, né? Onde surgiram, transitaram os grandes designers brasileiros, notadamente na área gráfica, como o Bonner, por exemplo, né? Fundador da escola de né? Max Bill, né? Esteve no Brasil, né? Consequentemente, por uma questão, o Bonner até dizia assim, olha, foi meio sem querer, né? Mas eu acabei indo para a Alemanha estudar, né? Eu vi isso da boca dele, né? Então, assim, eu já contei várias vezes, contava, né? E o fato dele ter ido para a Alemanha fez com que ele se aproximasse de coisas absolutamente inovadoras na nossa perspectiva. E quando ele voltou, outra história. Aí, em função, né, da aceleração do crescimento da indústria, né, no Brasil nesse período, na década de 50 e 60, aí começa a surgir a necessidade de escolas para ensino do design. Né? E aí surge
Fala. Quer falar? Não, eu vou fazer um comentário rápido, até para você continuar isso que eu falei. Eu acho que a história do Max Bill aqui no Brasil, acho que é fantástica, eu acho que vale muito a pena quem tiver curiosidade para ver. E o outro cara que também era da escola de era o Gibbon Zip, não era? Que o Gibbon Zip, ele também... Gibbon Zip. O Gibbon Zip, ele acabou abrindo várias em algumas universidades, uns espaços de pesquisa de design também. Então, esses dois, tanto o Max Bill quanto o Gibbon Zip, cara, foram os caras. Aliás, um dos dois levava o pessoal aqui do Brasil lá para a escola de para estudar, né? Com o intuito quando retornarem, incentivarem o design do país. Eles fizeram isso com muita gente, né? De vários países, né? Principalmente da América do Sul e tal. Cara, olha que fantástica a ideia deles, né? Levar gente de outros países para estudar design lá e depois voltar. Cara, isso daí tá na minha cabeça assim meio confuso, porque faz tempo que eu não vejo isso, mas assim, eu acho essa parte da história do design, né, do início do design do Brasil, fantástico, né? Não sei se era isso que você ia falar. Sem dúvida. Não, sem dúvida, mas é isso foi uma motivação, né? Porque nós tínhamos as artes, né, como sendo polo, né, de divulgação, de incentivo, né, coisas relacionadas ao design, né, da produção em série, coisas assim, né, assim como a própria arquitetura, né, no Brasil, né. Aí o que acontece assim, a gente tem lá no surgimento da escola da ESD, né, da Escola Superior de Desenho Industrial, do Rio de Janeiro, em 63, né, e assim, teve apoio do governo, né, que acho que era a Cerda na época, uma coisa assim, e próprio governo federal, né, apoiou a ideia, né, e paralelamente a isso surgiu na FAO, né, uma mudança de currículo, né, com acréscimo de duas disciplinas, né, que é programação visual, né, ou comunicação visual, e desenho industrial, né, que seria depois chamado de projeto de produto, né. Por isso que assim, eu como alguém que vivenciei, não esse período, um pouco depois, né, eu via uma certa estranheza, mas ao mesmo tempo eu ficava muito feliz de estar numa escola que me dava a possibilidade de ir para N áreas diferentes ou paralelas, né? Em vez de ficar necessariamente focado no projeto arquitetônico, né? Então a FAO nesse aspecto foi quase exclusiva, assim. Posteriormente, outras escolas como Mackenzie, acho que foi em 88 o Mackenzie virou escola de desenho industrial, aí sim separando projeto de produto e programação visual. Mas assim, então foi meio, até um determinado momento foi meio devagar a história, tá? Mas tinha, eu ouço isso nas histórias, assim, né? Tinha uma certa rixa, não tinha? Entre o pessoal da ESD do Rio de Janeiro e a escola de design da FAO, né? Porque eram visões totalmente diferentes. Inclusive, deixa eu ver se eu lembro disso. O Alexandre Wollner foi um dos caras que também começaram na ESD, ou não? Que ele também foi ele foi para outro. Então, embora ele fosse, acho que ele era natural de São Paulo mesmo, né? Ele foi professor da ESD, inclusive. Exatamente, né? Se formou lá, depois foi professor da ESD também. E a ESD trouxe, como naquela época não tinha especialistas, né, em dar aula de design, né? Tinha pessoas que trabalhavam com isso, mas não eram professores. Então eles trouxeram vários professores da Alemanha para atuarem na ESD. Né? A rixa que você mencionou, se fosse entre a FAO e a ESD, tinha uma diferença de conceitos aí que o pessoal falava. Sim. Que a ESD era bem design industrial, né? Era aquela coisa bem rígida, né? E a FAO já era muito mais ampla, né? Ela tinha, dentro da área de design, da arquitetura, né? Que ainda não era separado, né? Tinha essa possibilidade de você ir para áreas diferentes, tanto gráfica, quanto produto, quanto embalagem, como quer que seja. E eu lembro, né? Eu li isso em algum lugar, eu acho que no livro do Burdek, aquele livro que fala sobre a história do design, né? Falou que havia uma certa, não é rixa, mas uma certa divisão aí de pensamentos, né, entre os dois, né?
Inclusive também tem um cara que era era um designer de produto, ele trabalhou muito tempo na área de movelaria, de movelaria, né, desenhando móveis. Ele também foi um dos caras que começaram, né, a parte de ensino da ESD. Não vou lembrar agora. Não foi o Sérgio Rodrigues, não, né? Quem? Não foi o Sérgio Rodrigues. Não era o Sérgio Rodrigues, não. Não, era um cara, era um alemão, inclusive, também. Tá. Me fora, né? É que dentro da história do design, né, esse pessoal ficou bem conhecido, né? É muito legal essa história do design, cara. Somente essa questão, tipo, dessas pessoas, né, tipo, se juntarem para construir alguma coisa dentro dos preceitos, né, que eles aprenderam, né, a partir da escola de Ulm, que também é um derivado da Bauhaus, né? Então eu acho fantástico isso. Desculpa, pode falar. Mas por exemplo, a FAO, ela tinha um mentor, era um tal de Flávio Mota. Talvez já tenha ouvido falar do Flávio Mota. O Flávio Mota, ele não foi meu professor, mas eu convivi com ele, assim, eu ouvi, né, algumas vezes na FAO. Ele entrava na sala de aula, assim, misteriosamente, ficava quietinho, de repente começava a falar e tá fazendo aqui, né? E ele era fantástico. E eu tive a oportunidade de uma vez encontrar com ele, deixa eu comentar na outra live, mas é uma coisa que eu tive muita satisfação, né? Eu estava dando aula no Mackenzie já nessa época, início da década de 90, e ele, se não me engano, tem o filho dele, Sérgio Mota, que dá aula lá. E eu encontrei lá, e aí, professor e tal, que ele nem sabia quem eu era, né? Aí ele me levou pela mão até a casa dele, né? Que é em Perdizes, né? E ele e a esposa só. Aí ele começou a me falar que na verdade eu procurei para falar que era do meu mestrado e do meu doutorado. Não lembro agora sobre o que era exatamente. E uma opinião dele, né? E, bom, eu era bastante invasivo também nessa época. Eu não queria saber. Ah, o homem tá aqui, eu vou falar com ele. Então, aí eu fui na casa dele, ele me mostrou a biblioteca dele, e ele mostrou um caderninho de desenho. Ele me disse assim, olha, eu faço pelo menos um desenho por dia. Caramba, né? E mostrou o desenho que tinha feito no dia. Eu falei, gente, um dia eu chego lá, né? Um desenho maravilhoso, assim, uma pessoa, um mobiliário e tal. Então ele primava, né, para o exercício do desenho, além de ser escritor, de ler muito e tal. E no fim, tudo acabou em sopa, né? Que ele fez uma sopinha e tal, eu comi com eles lá e tal. E nem lembro do que a gente conversou de maneira mais séria, assim, relacionada com o que tinha. Então, o Flávio Mota, ele tem um texto muito importante, que eu talvez não saiba dizer o título agora, que fala de desenho e desígnio. Então, ele foi um dos primeiros teóricos no Brasil, a falar de maneira absolutamente literal, reta, perfeita, sobre o significado dessas palavras e como elas estão encadeadas, né? Então, a origem da palavra desenho, a origem da palavra design, e por que essas palavras, né, ou a palavra que significava projeto, né, iria indicar desígnio, ou seja, o design teria um outro poder, né, que iria superar a solução de problemas e criação de objetos, coisas tais, né? De certa forma, um papel político muito importante, né, junto à sociedade e tal, no sentido de tudo que a gente falou aqui, né, sobre o que hoje se fala, né, ele falou um texto muito sucinto. Tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é o seguinte: ele foi numa cidade do interior de São Paulo e encontrou um artesão, né? Na verdade era um escultor, né? E ele viu que ele tinha feito peças de presépio, coisas assim. E ele falou: essas peças aí, quem faz? Aí a pessoa respondeu assim para ele: bom, sou eu que desenho. E aí a palavra desenho para ele começou a adquirir mais um sentido,
Né? Mesma coisa que você fala, você está jogando futebol, o cara desenhou o lance, né? Ele cruzou a bola, ele desenhou um lance. Né? Então a palavra desenho você tem outro significado. E assim, da mesma forma, a palavra design. Né? Então a FAO, ela foi, de certa forma, além dele, tinha o Artigas também. Né? Ele e o Artigas eram os dois que trocavam figurinhas e tentavam conceituar essa questão, né, do design. Bom, o problema é que na FAO o design sempre foi, assim, patinho feio, né, vamos dizer assim, de certa forma. Eu posso falar isso porque eu... só um momentinho aqui. Eu vou dar uma ajeitada na bateria aqui, porque se vocês quiserem falar qualquer coisa, fique à vontade, tá? O Eric vai falando. Eu ia fazer Fala aí, comentário. Eu ia fazer um comentário sobre a quantidade de pessoas que o Vicari conhece que fazem parte da história da arquitetura e do design, cara. Um dia você precisa parar para falar sobre todo esse pessoal, né? Cada dia que ele vem aqui, ele fala de alguém que fez parte, né, da história mesmo, né, do design. Acho muito legal. Design e arquitetura, né? Eu acho fantástico. Esse privilégio, né? Hã? É muito importante, muito importante. Pessoas diferenciadas, de fato. Percebe que são pessoas com outra aura. Enfim. Não, imagino. Mas nossa, então... do Flávio Mota. Flávio Mota é uma pessoa extremamente humilde, sabe? Extremamente humilde. E benévolo, assim, tratava de uma maneira diferenciada. O Volner realmente... ou não? O Volner? Se quiser posso contar 2 historinhas a respeito dele. Manda ver. O Volner é... 3 historinhas, na verdade. Em 92 ou 93, não, foi depois, 95, eu dava aula no Mackenzie também. E aí eu fui... o Volner foi convidado para dar uma palestra, né? E eu fui eleito Cicerone, quer dizer, eu fui na casa dele buscá-lo para levar até... Não, aí não ficou só nisso, né? Então isso depois, 2015, sei lá, talvez, 20 anos depois, eu não esqueci onde era a casa dele, né? Eu morava no Butantã, né? Próximo daquela rua cujo nome eu não me recordo agora, mas é bastante conhecida, passa em frente à USP ali. Bom. E aí eu dava aula no Senac lá, já, né? Também no Butantã. E um dia eu estava de condução, aí eu passei praticamente em frente à casa dele e falei, quer saber? Eu vou bater lá. Faltava ainda 1 hora para começar a minha aula, aí já estava escurecendo, né? Aí eu toquei a campainha, ele perguntou, quem é? Eu falei, professor Rogério. Um momento, por favor. Ele tinha um cachorro enorme, assim, e tal. E ele veio lá do fundo da escuridão, né? E tô sem som, peraí. Você tá batendo na porta do Volner. Tá com som. Tá certinho, dá pra ouvir. Não, eu toquei. Dá pra ouvir. Aí ele chegou lá e falou, vamos, por favor, vamos comigo. Aí ele me convidou a entrar até o escritório dele, que ficava no fundo da casa dele, uma edícula, né? Bastante bacana. Eu fiquei conversando com ele. Me pergunte sobre o quê, mas eu fiquei conversando com ele. Aí, numa outra oportunidade, eu falei, eu vou de novo lá, com saudades dele. Bati na porta dele. Ele me atendeu. Aí foi mais fácil conversar, porque eu já tinha ideia de quem eu era, né? E aí ele me mostrou alguns projetos dele, falou dos projetos dele, falou uma coisa bastante curiosa, né? E às vezes, quando eu pedi para ele fazer um projeto de uma identidade visual, de uma marca, né? Independentemente de quanto ele cobrava, né? Ele dizia, olha, para quando você quer? A pessoa dizia, 1 semana. Não, menos de 3 meses eu não faço. Então ele pedia 3 meses para fazer um projeto. Entendeu? Aí hoje você entra na internet, você tem lá, em 4 horas eu faço um projeto de marca. Mas enfim, deixa pra lá.
Então, essa discrepância, né, é uma coisa meio assustadora, né, de ritmo. Ele fazer alguma coisa sólida, de fato. Fazer alguma coisa que durava, dura 30, 40 anos. Né? Então, talvez seja um pouco esse diferencial, né, de ter mais cuidado na hora de criar e tal. Então, o Vonner, como você estava falando, ele se foi para o Rio, né, me parece, ficou mais por lá, né, como professor e tal. E essa diferença, né, de posições entre a FAO e a ESD, né, eu desconheço com profundidade, não sei se dizer, mas eu sei que eles tinham um perfil mais alemão, né, e a FAO, de fato, um perfil mais aberto, né. Então, quando você fala assim, não, porque na FAO, por isso que eu não me assusto tanto com as coisas que acontecem hoje, né. Eu acho que eu fui até irônico e infeliz na vez passada, isso aí não serve para nada, me referindo a essas, né, essas coisas mais contemporâneas que de fato são importantes para quem quer, né? E, bom, para variar, eu vou esquecer o que eu estava falando. Estava falando do Vonner aí, assim, estava falando da FAO. Então, por exemplo, a FAO é formada ainda hoje por 3 departamentos, né? Departamento de História, Projeto e Tecnologia. E tem professores de outras escolas, da Poli, da Matemática, que hoje, da FEA, que vão dar aulas lá, né? Então, eu sempre percebi isso, principalmente na pós-graduação da FAO, né? Que a área de design era uma área meio posta de lado, né? E que muita gente, alguns professores da área de design, eles pediam para se separar da FAO, né? E outros diziam que não, tinha que se manter na FAO, né? E teve agora que um pouquinho aqui que eu vou dar um empurrãozinho na porta que o pessoal está falando. Foi tranquilo. Desculpa, todo mundo em casa. Depois eu passo a câmera aí para vocês verem e tal. Não, tranquilo. Então, bom, aí eu me desconcentro, né? Porque é ruído, não me desconcentro. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Tá bom. Desculpa aí, isso daqui é meio confuso a cabeça. Tranquilo. Vai embora. Olá. Esse aqui é meu bebê. Legal, boa. Esse não tá online aqui fazendo números aqui pra gente, não? Coloca ele online também pra assistir você, ô Vicari. Esse aí não quer nem saber. Ele diz que eu sou o máximo, mas ele não assiste nada. Tá bom. O importante é que ele gosta de mim, né? Então, mas a questão, né, que eu via, né, mesmo na pós-graduação, notadamente na pós-graduação, era assim, não tinha espaço nenhum para o design. Quando eu fiz mestrado lá, em 98, né, depois, até 2005, eu tentei fazer o doutorado em Costa. Mas até esse período, antes de você circular por lá, né, Eric, tinha uma pessoa só, fundamentalmente, né, e uma pessoa, 3 pessoas, né? Uma pessoa que levava tudo à frente na área de comunicação visual, né, e design, né, que era a Elidmon Zeblin, professora que foi orientadora das 2 vezes, faleceu em 2006. E tinha o pessoal de produto e tal, mas assim, a coisa não andava, né? As demais áreas, elas focavam na área de design, isso na pós. Na graduação, eu sentia que era semelhante, né? Até que recentemente, eu não sei dizer exatamente há quantos anos, 7 anos, não sei, talvez, a FAO criou o curso de design, né? Que é um curso noturno de 5 anos, né? Aliás, a maior parte dos professores são colegas meus, são da área de design também, né? Alguns arquitetos. Então eles separaram, né? Pediram agora. Então assim, não foi nem por uma questão de especialização e tal, uma questão de ser mais objetivo. Posso me lembrar agora de outros cursos
pelos quais eu passei, né, arquitetura da São Judas, arquitetura do Mackenzie, também tinham currículos, nos seus currículos, né, as disciplinas de comunicação visual e projeto de produto, né, passados de alguma maneira, mas tinha. Era um semestre aqui, um semestre acolá. A São Judas eram 3 anos, né, você lembra disso, né? 3 anos de programação visual, inclusive eu estava lá por causa disso. E projetos de produtos também e tal. Aí isso tudo mudou, né? Acabou. Então essa questão de como o design evoluiu, né, na formação, né, dos sujeitos designers, né, eu passei por várias mudanças de currículos em todas as escolas, né? E o que foi acontecendo? Às vezes mais as escolas foram se tornando mais especialistas, de certa forma, né, e descartando coisas que pareciam ser mais superficiais. Algumas delas com o intuito também de reduzir carga horária, né, porque os cursos tinham muita carga horária, era muito além do que o MEC exigia, então eles iam dando uma limpadinha assim, para tornar os cursos mais, de certa forma, viáveis, né, nas escolas pagas e tal. Bom, então, o que eu vivenciei essa situação até hoje, né, a partir do final do passado e tal, longe, né, o início de determinadas áreas coligadas ao design, né, uma delas o multimídia. Aí, se não me engano, na Emílio eu vi que design de jogos, né? Design de jogos. E aí começou a abrir, e hoje, se você for em determinadas escolas, ou numa determinada escola onde nós demos aula, por exemplo, né? Você for lá, você tem 20 áreas de design distintas, né? Inclusive design de moda, que originalmente não seria design, né? Não teria essa nomenclatura de design, seria apenas moda, mas tudo bem. Então, o que acontece, né? À medida que foram surgindo esses novos tentáculos, né, do design, do meu ponto de vista, começou a haver uma especialização maior, né? E o empréstimo de determinado recurso, né, tem de outras áreas, né? Então, até que eu diria, PK, engenharia de produção, né, para design de processo, por exemplo, né? Então, quando que um designer, né, na minha época áurea, né, teria coragem de dizer assim, não, pode deixar, eu vou entrar na sua empresa e vai começar a ter lucro a partir do meu, né, da minha performance e tal, né? Socorro, né? A gente nem fazia, eu lembro bem, você lembra do Hideki, né? Lembra do Hideki? Então, o Hideki foi meu sócio, né, um bom tempo, aliás, graças a ele que eu comecei a dar aula também, tudo, né? E nós éramos sócios, né? Isso não é nem demérito, hein? É só uma postura. Então, nós trabalhamos fundamentalmente com projetos de lojas, né? Stand, fora, enfim. Mas de uma maneira mais intensa, com design gráfico, hoje chamado design gráfico, né? Não era exclusivamente isso. E aí o que acontecia, assim? Às vezes aparecia um cliente e falava, olha, eu queria que você fizesse um projeto de imobiliário, né? A sala de estar, móveis, né? E aí, desde, né, mais experiente que eu, ser mais velho, enfim, ele dizia assim, não vou pegar, não é a minha área. Um designer super experiente, né? Um cara que depois que eu saí da sociedade com ele começou a trabalhar com cenografia, foi pro Japão em vez e tal. Um cara fantástico, assim, genial, né? Ele era arquiteto, né? E assim, eu trabalhei com design gráfico nessa época também, eu era arquiteto, né? Então, e agora? Nunca um arquiteto pode trabalhar com design gráfico, né? Vamos separar isso e tal. Então, esse assunto rende muita coisa, né? E eu posso estar sendo falho em não mencionar determinadas coisas. Mas, por exemplo, quando se fala em regulamentação da profissão, regulamentação da profissão de design, né?
eu, pelo menos, não tenho mais ouvido nada a esse respeito. Não tenho visto mais praticamente nada a esse respeito, né? Então, não é uma profissão regulamentada. Aí você está sendo sério. Poxa, então para ser designer eu preciso fazer uma faculdade de design? Falei, não é. Nunca foi assim. Né? João Campanas, um engenheiro, outro administrador de empresa. Né? Assim por diante. Então, é uma coisa meio complicada. Eu mesmo com a formação de arquiteto, atuei em outras áreas. Não necessariamente eu aprendi na faculdade. Sempre aprender na faculdade para aplicar. Né? Nem sempre. Né? Aliás, a maioria das vezes não de maneira explícita, né? Então, assim, essa postura é uma postura eu não sei nem nomear, entendeu? Mas, com compensação, eu tinha um amigo da FAO, contemporâneo, entendeu? E quando eu saí, ele saiu também, e ele fez lá o cartãozinho de visitas dele. E, assim, o que ele mais fazia, de fato, era devagar. Mas aí você viu o cartão dele, tinha tudo que você pudesse imaginar. Assim, projetos, né? Todos os projetos, né? Aí acho que eles eram visionários, né? A pessoa, porque eu falei, pô, a gente aqui sai um pouquinho, né, da raia, a gente já não quer mais. Não, a gente não se compromete. Então, nessa época, primeiro, as escolas, é curioso a gente falar nisso, mas, por exemplo, a FAO, como que eu poderia ser um designer, né, sendo que eu tive aulas de design na FAO 2 tardes por semana ao longo de 4 anos? Né? Pode ser bastante. Né? Uma era na área de produto, outra na área de gráfico, né, ou de programação visual. Então, é isso que é uma coisa meio complicada, né? De você ter determinadas habilidades sem ter se aprofundado, sem ter experimentado, sem ter estudado. Né? E, bom, se quiser perguntar alguma coisa. Não, vou colocar uma questão aí, não sei. Então, assim, eu acho, né, que a evolução do design realmente vem da arquitetura. Eu acho que a arquitetura é design. Eu acho que o design veio da questão da comunidade. Do monte, né, de área e acabou se, né, de moda, não sei o que tal. O som não tá bom. Tá falhando um pouquinho. Às vezes acontece isso sempre no final, né? Quando passa 1 hora, começa a dar problema. Tá me ouvindo agora ou não? Sim. Agora eu tô. Tá? Então, né, daí eu acho assim, né, o fato de algumas áreas aí, né, se apropriarem do termo design como moda, né, demonstra, né, essa evolução que eu estou falando, né? Por exemplo, né, a especialização da questão projetual. O arquiteto pode fazer móvel? Pode, eu acho que está no cerne do princípio da arquitetura de desenhar móvel também, né? E seja até fazer embalagem. O grafismo, o design gráfico, eu acho que está dentro também disso, tá? Mas, claro, né, são áreas que exigem uma especialização. Do mesmo modo que a gente aprende, por exemplo, a questão da estrutura arquitetônica, né? Cara, se eu for levar para a questão de embalagem, eu vou ter que entender como funciona a estrutura, né, dos componentes da embalagem, do papel, do plástico, etc. Então, assim, acho que essa é a grande brincadeira, né? Quando eu falo que o design evoluiu mais do que a arquitetura, né, não é exatamente assim, evoluir em termos de ciência, né, mas em termos de aproximação com o público, né? Né? Então, quando a gente fala da apropriação que está falando agora, é um pouco disso também. Então, assim, eu acho interessante toda essa questão do design. E daí que eu chego numa questão, né, que eu fico um pouco tão bravo, mas eu falo assim, cara, o arquiteto, ele está se prendendo dentro dele e está esquecendo de utilizar o design, né, que ele poderia utilizar. Quando uma construtora chama um designer, Pininfarina, para construir um prédio, né, para desenhar o prédio, fala assim, poxa, né, então
Tá aí, a gente pode desenhar prédio também, a gente pode desenhar prédio folgado, né, sem ter mistério algum, inclusive com as questões das formas do que faria que seja, né? Mas, você está falando assim, tipo, a sociedade aceitou o design, outro mas tudo que é arquitetura, né? Você pretender assim, Entendi. sabe? Então, assim, né, eu fico bravo quando chamam o design, obviamente, é toda uma questão de marketing, né? Vamos colocar o Pininfarina, que faz Ferrari, para desenhar um prédio, nossa, que fantástico. Né? Mas, assim, poxa, tudo que tem lá, um arquiteto faria, tranquilamente, né? Mas é uma questão de nome, uma questão de propaganda, né? O design se apropria do marketing, da propaganda, etc., para fazer gerar, né, o lucro dele. O que eu acho que a arquitetura perdeu um pouquinho, tá? Ela deixou de fazer isso, deveria ter feito, né? Mas pode fazer também, eu acho que dá para pensar tudo isso. Não sei. Então, eu acho que tem duas questões em relação ao que você está falando, que é assim, primeiro, a arquitetura, ela tem um público, né? Ela se destina a um determinado público. E ela pode ser feita de formas diferentes, né? Pode ser feita por iniciativa privada ou não, pública, né? Pode ter um custo alto ou um custo baixo, né? Enfim, então tem essas variáveis aí. Mas agora eu acho que em relação ao design, pode ser. Então, por exemplo, mas acho que a questão não é nem a arquitetura em si, né? O que eu vejo não é a arquitetura, eu acho que é o sujeito, né? Arquiteto. Né? Então, eu acho que depende da postura de cada um. Parece ilusório falar dessa forma, mudar as coisas. Né? Então, por exemplo, quando eu concluí o curso de arquitetura na FAO e fui trabalhar com design, né? Aí eu dizia assim, eu era meio soberbo, sabe? Assim, tipo, menosprezava os designers, falava, esse carinha não sabe coisa nenhuma. Então, não, sério. Aí eu ia dar aula, comecei a dar aula na faculdade, aí, de certa forma, eu não estava errado, em parte. Quer dizer, não, são pessoas maravilhosas e tal. Mas, assim, acontece que a visão do arquiteto, né, particularmente da FAO, né, era bem mais ampla do que desses designers formados em design, entendeu? Efetivamente, sim, tanto que boa parte dos designers contemporâneos, não digo até agora, né, até o final do século passado, né, eram arquitetos, né? Então, você pode começar a olhar a área gráfica particularmente, né? Determinados designers que são expoentes, que são fantásticos, tal, pouco tempo, né? São designers, arquitetos. Aliás, são arquitetos, né? Então, você fala, mas como é que pode? Tal? Então, eu não sei necessariamente se na formação do sujeito, né, se a gente tem que ser estritamente linear, né, para formar um arquiteto ou para formar um design. Né? Então, eu trabalhei tempo em algumas instituições para definição de criação de vou chamar de grade horária, né? Grade curricular, que é horrível falar assim, mas enfim, grade curricular, né? Determinados cursos técnicos, cursos mais longos, né? E dentro dessas estruturas, olha, isso é uma coisa que aconteceu em 1998, por aí, tá? O MEC ele já mandava pra gente assim, quais serão as habilidades e as competências do sujeito que vai formar aqui, né? E assim, como vocês vão formar esse sujeito, né? Qual a estrutura que vocês têm para formar esse sujeito? Então, uma coisa assim, sabe? Era tudo, assim, todos os tópicos a serem considerados, preenchidos, né? Para que a gente pudesse dizer, não, olha, o que nós queremos formar na escola, o primordial para formar um profissional não é que ele fosse para o mercado, né? É que ele se tornasse um cidadão participativo, cooperativo, competente e tal, né?
fundamentalmente era isso. Parece uma coisa absurda, mas era isso, né? E eu acho que isso é o correto, de fato. Qualquer área que você vá, né, ser formado, por exemplo, filho, né, da Viviane, com meu filho, que são biomédicos e tal, eles têm como coisa principal, né, servir a sociedade, de forma ou de outra, vai ganhar, não vai ganhar, isso é outra história. Mas, fundamentalmente, é isso, né? E hoje, eu acho que a questão do trabalho cooperativo, né, ficou bastante acentuado, né? E, às vezes, cooperativo e gratuito, né? Então, por exemplo, o design tem esse jogo de cintura, né, eu acho. Determinadas ferramentas de design contemporâneo e tal, como design thinking, essas coisas, Scrum, né, que é para acelerar, né? Eles podem ter uma aplicação mais efetiva em determinadas ações que têm um caráter mais social e tal, né? Sem remuneração, eventualmente, né? Ou com colaboradores que possam remunerar de alguma forma, do que a arquitetura, né? Então, uma escala maior, né? Em gastos maiores, né? Agora, essa questão da moda, né? Essa questão do estilo, isso é uma coisa que, sei lá, eu acho que não há como mudar, né? Faz parte da vaidade humana, né? Ou do gosto, não sei. Chegou o Francisco. Oi? Chegou o Francisco. Ah, verdade. Pessoal, daqui a pouco Boa noite. Já está chegando no final aqui, mas assim, né, ainda vamos continuar um pouquinho aí, vamos passar aí do nosso horário e tal. Eu acho muito legal essa questão. Cara, é assim, embora seja né, meu mestrado foi na área de design também, eu brinco muito, eu falo assim, cara, hoje não. No passado, quando você foi montar nossa, é o mais. Eu brinco muito, eu falo muito design. Peraí. A gente vai observar não tal. Você faz produto para ela. Assim, né? Sair daquela coisa tipo maravilhosa como arquiteto. Agora não. Tem uma questão aí que eu também acho que tá sempre lá, né? Rapidamente aqui, ó, cara, um monte do Vicari é o melhor com P maiúsculo. Legal. Fala no microfone, eu quero ouvir você. Essa parte eu quero ouvir. Fala no microfone. Tá me ouvindo? Fala alto aí. Tá me ouvindo? Começa a chegar no final, começa a dar problema de áudio. Impressionante, tal. Tô falando que tem um monte de gente aqui, tá bom, parabenizando você, né? Que Vicari é tudo maiúsculo, saudade do Vicari, passou aqui, né? Matando saudade do Vicari. Vale. Pô, sou professor sou professor. Ih, travou. Travou, Vicari. Travou aí? Voltou. É bobagem. Falei bobagem, esquece. Não, mas deu sorte que travou, né? Que bom, né? Tô brincando. Cara, enfim. Então, mas só para complementar essa parte, claro. Eu entendi o que você quis dizer, acho que não entendeu sim. Mas, bom, essa fluidez, né, do design, né, contemporâneo, né, foi dada fundamentalmente pela tecnologia e pela prepotência, entre aspas, né, de alguns designers em querer atuar em áreas que não são dele. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é engenheiro de produto, né, ele trabalha com gestão de projetos, né? Eu conheço designers que dão aula de gestão de projetos. Como assim? Processo, quer dizer, como é que pode ser? Né? Então as palavras estão mal empregadas, não estão muito exatas e tal. Só queria falar uma coisa disso aí, é o seguinte, a questão da formação da pessoa, né? Eu acho, da formação no design, ou para o design,
certo? As escolas, em geral, elas sempre sofrem um pouco mais, né? Ou elas vêm atrás do que está acontecendo, né? Então, você deve concordar comigo que quando houve o boom da informática, né, 1990 e tal, eu trabalhei na escola e os caras tinham 4 computadores, ou 5, e uma impressora. E aí, o que eles faziam? Colocavam numa sala só com vidros, assim, tudo de quadras. O cara passar lá e falar, tem computador, né? Então, era essa a finalidade. Porque ninguém tinha condições, não tinha infraestrutura para dar aula de computação. Então, eu trabalhei em escolas e até hoje não tem computador suficiente para ter aula de computação todos os anos, né? Por outro lado, eu trabalhei em uma determinada escola que desde o primeiro semestre o aluno tinha todos os softwares até o último semestre, né? E na época, né, o argumento que se dava era o seguinte: imagina, você vai dar computador na mão do cara, o cara não vai conseguir desenhar, o cara não vai conseguir ser criativo, não sei o quê, né? E ficava aquela celeuma, e uma bela justificativa era essa: não, você tem que fazer na mão aqui, né, para você aprender de fato, né? E eu não sei, eu acho que não, né? Porque eu vi outros modelos que desde o início o cara fazia um computador e na mão, né? Então, eu acho que assim, a questão da formação só dos profissionais, né, na nossa área de design, principalmente, aliás, sempre foi assim em qualquer área, né? Como é que eu escolhi fazer biomedicina? Como é que eu escolhi fazer, sei lá, psicologia? Como é que eu escolhi fazer... Não sei como é que é muito bem, né? Eu devo ter alguma referência na minha casa, algum irmão, um parente, um primo, um tio, um pai, que me inspirou, que eu achava que ser parecido com a dele. Não sei, né? Então eu tenho certeza, a maioria de nós, quando começou a fazer o curso, quem tem ideia direito fez um curso, né? Como eu, por exemplo, né? E então, essa questão da gente querer formatar, né, um profissional, para colocar numa caixinha, tal, do jeito que a gente acha que deve ser, eu não sei o quanto é tão bom, entendeu? Porque eu tive pelo menos 2 alunos que eu me lembro numa determinada escola, de classe média alta, e pararam o curso de design no meio, tornaram-se designers de indústria, entendeu? Então, acho que é uma coisa complicada aí. E outra coisa só que eu queria para complementar, vou falar, eu acho que a molecada que está assistindo, ou mesmo as pessoas, né? Molecada, assim, abaixo de 45 para mim é molecada, né? Então, mesmo eu, né? Do alto dos meus 80 anos, né? Eu posso ter o desejo de fazer um curso de design digital e vou lá fazer, entendeu? Vou lá fazer, né? Só que tem um detalhe: por que você está fazendo o curso? Né? Porque normalmente, antigamente, assim, vai ganhar dinheiro, né? Ou então não, porque você tem que gostar daquilo, ver que aquilo vai ser uma ferramenta para você, fundamentalmente, se inserir no contexto social e ter um papel importante. Acho que passou do tempo, né? Tá cheio de perguntas. Peraí, o pessoal resolveu fazer pergunta agora no final. Lê aí, você vai ler? Tá bom. Ó, eu vou ler. Pode falar. Se meu áudio ficar ruim, vocês me falam, tá? Primeiro tem aqui, tipo, a da irmã do Vicari, que me perdi aqui. Honrado em ser sua irmã. Olha que legal, cara. Tá vendo? É a sua irmã Daisy. Eu descobri qual é. Eu tenho 2, agora eu não sei. Daisy. É a Daisy. Essa daí é, nossa, de longe. Querida. Daí tem a Valente 73, que é o Adilson, né? Ele fala que você tem familiaridade com o design de interfaces para jogos, porque ele está 3 anos nessa área. Poxa, o Adilson, vem falar com a gente sobre isso. Tem familiaridade. Olha, eu acho que 3 anos é uma eternidade. Mas assim, familiaridade, não sei. Se você for falar para dar uma olhadinha assim na interface, né, e mais ou menos no funcionamento de algumas coisas, dá para opinar. Agora, como vai fazer para funcionar é outra história, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade do Adilson perguntou e vou falar. Há uns anos atrás, eu tive um aluno na São Judas e no primeiro semestre chegou para mim e falou: professor, o senhor tem aí
a gente vai aprender design de jogos. Que pergunta, você imagina isso 15 anos atrás, né? Olha, é o seguinte, você pode fazer design de jogos, mas assim, tem escolas especializadas nisso, cursos mais curtos, você que sabe, mas você pode ser um designer e depois virar designer de jogos. O cara terminou um curso com um trabalho de graduação sobre imobiliário, né? Se apaixonou por imobiliário, né? Estar com imobiliário e tal. Portanto, coisas não são tão exatas assim. O que você joga, Karen? Qual os jogos Eu? que você joga? Eu jogo vários jogos. Eu jogo PlayStation. PlayStation aquele futebol, como chama? FIFA, Soccer? Isso, tem o FIFA e tem o outro, né? O PES. Eu jogo os dois. Eu jogo num botão só também. É um botão só. Chuto, ando, corro, tudo. Ó, a Cris está falando dessa questão da formação em desenho e artes, né? Que sempre foram as matérias de coração dela, e ela fala que isso deveria ser incentivado também, né, nas escolas, né? Então, ela queria que você falasse. Mas peraí que eu já vou juntar algo. Tá, mas fala, deixa eu ouvir. Eu quero ouvir você. Tá me ouvindo? Agora tô. Eu tô. Então, Não balança a cabeça. a Cris Claudino, ela está perguntando sobre essa questão de desenho e artes nas escolas, né? Ela queria saber se você concorda ou não concorda, porque para ela isso é muito importante. A Variante 73, que é o Adilson, né? Ele falou que quase virou um samurai em estilete, né, por causa da São Judas, né? Porque trabalhava muito. Eu lembro quando desmocava lá, nossa. Ó, o André tá falando assim, fala professor, é o André. A Design Marketing chama. Sei. Quem é André? Eu sei. Ó, Mariana falando sobre design de jogos. E Bacana, me avisa, né? Quero ver. Sim, claro, você tem que acompanhar a gente, Vicari. E a Lígia, a Lígia Oliva Burato, ela falou que é uma honra. Né? Colega da faculdade. Muito bom. Não, peraí, volta, repete. Uma honra o quê? Ser sua colega, a Lígia. Você sabe quem é a Lígia, né? Eu sei, fizemos faculdade junto. E acho que é Uma André, grande aquarelista hoje, né? O André falou que tudo que ele sabe é em decorrência de você. Foi graças a ele. Quem é esse André? Mas como é que eu vou saber que André? André Tem do vários André, Design né? Marketing. Sim, claro. Tá certo. Deve ter um André, né? Tem aula, eu nunca li. Enfim, É isso, ó. Tem que tirar a Bárbara, quando velho. Então eu me sinto mais sério com o Bárbara. É horrível. Olha, eu sei que a gente tem tempo pra caramba, né? Quando eu entrei na FAO no primeiro ano, eu tinha uma amiga no meu grupo, que era uma Nicei, né? E eu comecei a deixar a barba. Ela falou, tira essa barba, você fica muito bravo. Aí eu tirei. Então, deixa eu te responder a pergunta da Cris. Eu faço cara de bravo também, com o Barba fica mais bravo ainda. Mas pode falar, vamos lá. Eu acho que não. Ai. Então, deixa eu falar para a Cris, ela perguntou. Eu não sei, eu não tenho, eu não tenho como intervir em nenhum tipo de situação como essa, né, na educação, no ensino. Mas eu acho que todas as áreas de artes deveriam ser contempladas, inclusive música. Eu tive uma época, toquei musical, o que é? Educação musical. Eu não aprendi nem as notas, mas enfim, eu tinha, né? Então, assim, eu acho que é super importante. A questão do desenho, eu acho que ela tem uma importância que vai além, né? Assim como a gente sabe, é uma velha história, né? Como escrever, né?
Desenhar é uma forma de comunicação também. A gente desenha a letra, por que a gente não desenha o desenho? Né? Então, eu acho que é muito importante, assim como a gente vê que as crianças, né, têm as idades, fundamentalmente eles brincam muito com desenho, né? Até o momento que cessa. Né? Mas o ideal é que isso fosse potencializado, né? Porque isso modifica muito a percepção da pessoa, a personalidade, o temperamento, né? A habilidade. Então, assim, lida com N coisas diferentes. Então, acho que é fundamental. Além do que, eu poderia dar umas aulinhas também. Não, música é uma linguagem também, né? Eu aprendi música durante um período. Nossa, e eu ouvia aqui. Caramba, eu percebi. Eu acho que sim, com todo mundo. Muito legal. Um recado. Eu? Viviane, você pode falar porque você eu escuto. Eu não estou escutando. Viviane, você quer dar aquele recado do grupo de engajamento? Pode falar aí? Agora sim. Bom, gente, a gente criou o Talk Interação, que é um grupo de engajamento que está acontecendo ali no WhatsApp. A gente criou um grupo só para as pessoas interagirem, ajudarem-se mutuamente a crescer a quantidade de likes, de curtidas, de compartilhamento, comentário, uma série de coisas. Porque isso ajuda a gente a ter mais visibilidade em todas as mídias online, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Conforme você tem mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais o algoritmo dessas mídias entende que tem relevância e eles vão abrindo oportunidade de mais pessoas verem, né? Você vai ser visualizado por mais pessoas. Então, quem quiser participar, né? A gente criou o Talk Interação, que é um grupo no WhatsApp. Mas eu e o Eric, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha um pouco mais aprofundada disso que eu tô falando. Eu tô falando assim muito, né, por alto, mas a gente vai fazer uma apresentação, aí não vai ser aqui, a gente acha que vai ser em alguma dessas salas de aula virtual, tipo Zoom, alguma coisa assim, uma coisa rápida, só pra gente dar uma demonstração um pouco mais clara, porque não é uma coisa muito fácil é fácil de fazer, mas explicar parece assim uma coisa muito trabalhosa, mas no fim acaba entrando na rotina, porque assim, a ideia é que todo mundo que está no grupo faça a mesma coisa por todos, assim, todo mundo se ajude mutuamente. Então, é um convite, né? Já tem bastante gente que está aqui, que já está lá no grupo, mas fica o convite aí, se alguém quiser. Mas assim, o ideal é que quem entre sejam pessoas que têm interesse em crescer online, que tem postagens diárias ou semanais, pelo menos, que assim, participe bastante, porque assim, não tem como a gente ter maior visibilidade online se a gente não postar todos os dias, né? É meio assim, uma máxima que o pessoal que trabalha com coisas online fala, que começou não para mais, né? Então, pelo menos uma vez por dia, a gente tem que colocar alguma coisa, porque senão você acaba espalhando aí o interesse, já acaba diluindo. Então, assim, a gente quer pessoas que realmente estejam interessadas em crescer online. Então é esse o recado. Mais alguma Viviane, coisa? Esqueci. Posso fazer uma pergunta, Viviane? Pode. Seguinte, eu perguntei para vocês, né, quando surgiu esse movimento, né, de que forma eu poderia colaborar com postagens, porque eu já tenho quase 4.500 postagens nas redes, cada uma das redes, né? Então, eu sei que é tudo bobagem, mas assim, de que forma a gente pode colaborar? Não, assim, não tem bobagem mais nem bobagem menos, assim, tudo é válido, todas as postagens são válidas, tanto que eu conheço gente que posta, tipo, receita, coisa de casa, ensina uma técnica de fazer faxina, enfim, tem... Aí no nosso caso,
No nosso caso, a gente faria a postagem com a assinatura de vocês, é isso? Não. Cada um faz a sua. Tipo assim, você tem a sua página onde você coloca os seus desenhos. Então, toda vez que você colocar um desenho, por exemplo, você colocou lá agora um desenho, um post lá com uma gravura, alguma coisa. Aí você vai pegar esse link e vai inserir na nossa lista e todo mundo que está ali no grupo vai ajudar a fazer comentário, compartilhar tudo mais. Só que assim, eu já participo de alguns outros grupos que faz isso. Mas o que eu estou tentando fazer é entre o pessoal da engenharia, arquitetura, arte, design, porque o pessoal que faz blog, o pessoal que faz YouTube, os youtubers, às vezes não são coisas muito, digamos, relevantes as postagens. É vida de artista, quem casou com quem. Não tem muita importância. O negócio é falar e ter visibilidade. Mas é porque a gente, né, nós aqui, a gente ainda tem um pouco de receio de se expor no online, pelo menos é o que eu percebo, assim. E é uma coisa que está crescendo, então a gente tem que começar a fazer parte, né? Porque esses assuntos mais corriqueiros tem muito mais gente fazendo do que o pessoal que realmente teria alguma coisa interessante a dizer, né? Pelo menos no meu conceito. Então eu acho importante que a gente comece a se inserir no online, porque Mas eu tô achando que eu já sei por que acontece isso. É porque acho que tem mais arquitetos aqui do que designers. Os arquitetos não aproveitam as oportunidades. Eu vejo muito, assim, faz muita coisa. Só da mídia online, gente que faz 3D e tal, maquete eletrônica, faz muita postagem. Mas o pessoal que fala de história, o pessoal que é especializado em outras coisas, parece que acha que não é legal ficar falando disso no online. E eu, pelas minhas experiências aí de 3 meses usando um pouco mais o Instagram para fazer esse tipo de postagem, eu vejo que tem um super interesse. Cada vez que eu posto alguma coisa de história, alguma coisa de croquis, eu tenho 1000 visualizações em 10 minutos, assim. Então, assim, é uma coisa que tem interesse, tem público interessado. Basta a gente começar a tomar coragem e falar, né? Trazer os conhecimentos para fora aí. Não, e o legal disso é que, assim, informação entre nós, né? A gente incentiva o Instagram a, não só para os nossos perfis, mas para as vantagens também, né? Então eu acho isso legal. Bom, e aí a partir do talk, coloca tudo que é Vicari, poxa, mais uma vez, obrigado. Até estou pensando aqui no próximo, as histórias dessas pessoas famosas tipo. Bom, eu só não ouvi, como eu não ouvi, pode ser qualquer coisa, não tem problema. Se você não trouxe o caderninho de croquis. Por quê? Eu falei que ia trazer? Foi você? Da outra vez. Não fui eu, não. A gente quer ver. Foi o Otávio. Não, foi ele sim, Foi Mas enfim, assim, bom, valeu. Cara, vou daqui a pouco já marca outra aí, tá? Obrigado. E assim, super obrigado que compareceu também. Tá? Valeu mesmo, tá? Coisa legal, abraços, etc. Né? E é isso. Tá? Última palavra aí. Eu acho que é mesmo. Fala alguma coisa? Fala, se quer falar para terminar à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, só tem uma coisa que eu não curto muito nesses encontros. E, aliás, é uma coisa que me fez falta na minha primeira aula virtual, é ver as pessoas, né? Interagir com as pessoas assim, visualmente. Né? Então, quando eu tive a primeira aula virtual, uma pós-graduação,
né? Eu só fui ver a cara dos alunos na quinta aula, porque tinha um convidado, eu falei, por favor, mostra as caras, né? Então eu fiquei 5 aulas sem saber quem era. Então assim, mas faz parte, né? Eu sei que a estrutura é essa, não tá a ser corrigido, né? Porque é importante, né? Eu acho. Mas enfim, deixa pra lá. Agradeço a todos que permaneceram aqui. Vai entrar nessa. Isso. Porque provavelmente as pessoas já estão de pijama, né? De chinelo, uma bob na cabeça, sei lá, então não querem aparecer, né? Fica aí. Pintado, né? Bermuda, né? A gente tem experiência aí do talk, mas a ideia, dá pra ver? A ideia é mais pra frente começar a fazer umas coisas assim, tipo no Zoom, que todo mundo consegue se ver, ou um dessas salas virtuais que eu também acho mais legal. É porque o Instagram tem essa coisa do público, né? Todo mundo pode ver. Se a gente coloca no Zoom, a gente tem que disponibilizar um link, e aí nem, sei lá, se as pessoas vão querer participar. Mas assim, aqui é mais para ter um pouco mais de visibilidade e tal, mas assim, mais para frente a gente realmente tem a intenção de criar pelo menos algumas lives numa sala assim que todo mundo pode se ver. Até para poder mostrar slide, mostrar desenho, porque aqui é bem ruim, eu pelo menos acho bem chato, que a gente não consiga, do que não poder ver as pessoas, não conseguir mostrar nada, porque a gente é muito visual, né? Mas o Instagram é um pouco limitadinho. Então é isso, eu agradeço a vocês, pessoas que permaneceram aqui, muito obrigado pela companhia, espero que tenha sido bom para vocês também, como foi para mim. Gente. Foi ótimo. Valeu. Viviane, obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente.